Voltamos para matar sua fome daquele programão de classe, de elegância. O nosso estúdio fica situado aqui no coração de São Paulo. Olha aí, essa é a nossa Avenida Paulista, que é a grande referência da nossa cidade, que é uma das maiores metrópoles do mundo. E isso fez dela um verdadeiro cardápio globalizado. Ou seja, olha só, meu Deus, é um prato cheio para quem aprecia a arte dos sabores, dos aromas e das cores à mesa. Aqui o gosto é democrático. Você imagina, por exemplo, como nós acabamos de ver, você poder ir ao México. Aí, México, Japão, que mais? Líbano, tá aí. Espanha, tá. Ou Coreia, olha isso aí. Sem pagar passagem aérea. Eu sei que aqui tem comida mineirinha, sim senhor, tem vatapá, tem acarajé do bom, oxente, tem pizza, tem, olha aí, tem sobremesa de cinema, tem comidinha de boteco, bom, e muita feira temática, né? E claro, tem os melhores chefes do sistema solar e 3 dessas estrelas estão aqui para a gente se deleitar numa ode à gastronomia. Aqui à minha direita está um grand chef de cuisine que começou sua trajetória há 40 anos. Ele deixou o lugar de umas uvas maravilhosas chamadas Pinot Noir, Chardonnay. Ele é da Borgonha, olha que coisa linda, para mudar definitivamente a alta cuisine brasileira. Já esta bonitinha que trabalhou com nomes mundialmente consagrados, levou a melhor no MasterChef Profissionais de 2016 e a torcida da minha mulher em casa era para ela. E o meu terceiro convidado é um defensor dos ingredientes brasileiros. Eu falo que ele é um visionário e é sucesso na TV com seus programas de culinária. Boa noite, Emanuel Bassoleil, querido. Boa noite. Muito tempo que a gente não se vê. Muito tempo, é verdade. Cada dia mais bonitão, insuportável, ele é o terror das bonitinhas. Ulala! Daisy Paparoto, que foi a campeã do MasterChef Profissionais. E o Guga Rocha, que eu digo que é o visionário, né? Sempre um prazer. Na verdade, vou começar contigo, Manuel. Antes de se tornar um dos maiores chefes do nosso planeta, nossa. Que é isso. Nossa, você sabe que é. Você já esteve sob a tutela de grandes mestres e tudo, né? Qual foi a sua grande escola, Manuel, você chegar até onde você está? Acho que a grande escola, além de trabalhar com grandes chefes estrelados, que a gente pode falar, talvez o nome, Lameloise, Toigros, Lenôtre e Berlin, são os franceses com que eu trabalhei há 40 anos atrás, 35 anos atrás. Tem a minha família, a Borgonha, como você falou. Acho que o lugar onde que eu nasci, eu falo que o lugar que eu nasci, a Borgonha, é um caldeirão para você já nascer. Já estava dentro da família que eu nasci e na região onde que eu nasci também tinha tudo. As uvas, o vinho. No pomar atrás da casa dos meus pais. Meu pai é um caçador, pescador. Convivi já minha adolescência com todas essas coisas. Já estava me preparando sem querer a ser um dia um cozinheiro. Esse aqui já acho que foi uma grande escola, os grandes chefes. Sem dúvida alguma, uma coisa que talvez a nova geração não tem que fazer, mas era importante na minha época, é viajar. Porque hoje você viajar, você pode um Google, você faz uma internet, e você vai buscando coisas, você vai pegando receita. Não tinha essa facilidade, não tinha isso. Não conhecia como a única coisa para você adquirir uma experiência, um sabor, uma coisa assim, você tinha que visitar o país. E a partir dali, quando eu me formei, eu acho que as viagens também faz parte de uma base para poder aprender a cozinha. E o trabalho. Porque nós vivemos com muitas pessoas que querem ser cozinheiras, mas que são um pouquinho preguiçosas. Né? O glamour, eu falo sempre, é realmente uma profissão glamourosa, mas você tem que ter glamour, mas amor. Porque se não tem, não adianta, Tony. As coisas não vão. Eu vejo muitas pessoas que gostam do glamour, mas que não gostam do amor pela profissão. Claro. Daquele calor de uma cozinha industrial, aquela coisa. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre essas coisas. Sim. Que as pessoas, é tão glamourizada a profissão que para nós que gostamos de cozinha, eu estou me incluindo nisso, inclusive, não sabe o sacrifício que vocês passam. É muito dura essa profissão, muito difícil. E você tem que fazer com amor mesmo, como você disse. De repente, cozinhar vira paixão, vira hobby, é mais do que necessidade. Acaba virando até reality show, na verdade. Hoje em dia, ser chefe
se tornou um desejo de muita gente. A gente não via isso. Por quê? Porque eu acho que, bom, tem o lado do glamour bacana, receber os amigos em casa, que seja homem ou mulher cozinhando, receber amigos. Hoje em dia as pessoas não saem tanto, mas pode, de repente a lei de não poder mais beber para poder dirigir, você fica em casa, convida os amigos, você fica à vontade. Do outro lado, eu acho que as pessoas estão cada vez mais cuidando de sua alimentação, donc melhor que você mesmo para poder preparar seu prato, preparar suas coisas, fazer sua comida, para poder, que ela seja vegetariana, vegana, ou à base de qualquer proteína, pouco importa. Eu acho que tem também no mercado hoje em dia igualdade do sexo, o homem e a mulher estão trabalhando. Antigamente minha mãe cozinhava, meu pai chegava, sentava na cabeceira da mesa e falava, e aí? A comida está pronta? Hoje não existe mais. O marido que vai fazer isso aqui com a mulher fala, qual é a sua? Então, vai. Então, hoje em dia, o homem, a mulher, todo mundo cozinha, hein? A mulher trabalha, o homem trabalha, o outro trabalha, se divide essa tarefa de casa, vai buscar o filho na escola, vai fazer as coisas assim. Então, tudo isso aqui acabou sendo o momento de que o homem também entrou na cozinha, começou a cozinhar, todo mundo ficou igual. Então, tem vários motivos por o qual temos a gastronomia, as próprias televisões, as televisões estão colocando chefe. Isso que eu falo, tem uma coisa que você, Manuel, você não fez. Dentro da minha profissão, no decorrer desses 40 anos, eu trabalhei como chefe de cozinha em restaurante estrelado, trabalhei na navio, estou trabalhando em hotel, trabalhei com supermercado, trabalhei todos os lugares onde assinei cardápio para as companhias, todos os lugares. Mas tem uma coisa que tem hoje que estou falando, TV. Não existia o caminho para um chefe fazer TV. Não tinha. Hoje se abrir esse caminho, você é chefe, e tem chefe que se especializa para fazer só TV. Sim. E não só trabalhar. Como tinha o chefe especial para o hotel, um suíço alemão, era o chefe executivo perfeito para ser um chefe executivo de hotel, o francês para o restaurante gastronômico, o italiano. Enfim, cada um tinha seu estilo, e hoje você tem a escola de formação que você pode poder ser chefe, mas chefe para fazer programa de televisão. Isso é assustador, você quer saber? Para mim é. Mas também são um novo segmento que está existindo, que está se abrindo para o país. É coisa que não, há 5 anos atrás, que não tinha. Né? Esse é meu gancho para falar com você, Deise, porque você ganhou o primeiro Masterchef profissionais lá na Band. E como o Manuel estava falando agora das mulheres, eu queria saber o seguinte, o que é mais difícil de driblar na hora do programa, os desafios de uma nova técnica ou essa coisa desse machismo persistente? O que foi mais difícil para você? Bom, eu já estou na profissão já faz 15 anos, lógico que eu sou a nenenzinha aqui perto dos dois, né? Aí tá chamando a gente de velho, né? Experiente. Mas é uma coisa que eu falo para todo mundo que vem me perguntar, que fala esse negócio do machismo, eu falo assim, não é que a cozinha ela é machista, a cozinha você precisa ter um pulso firme, você precisa estar ali. Então, às vezes a gente contrata uma estagiária, uma cozinheira, menina, e às vezes a gente precisa que um homem pare o serviço dele para ajudar a menina. Então, eu acho que não é que existe o machismo, mas eu acho que as próprias mulheres que já trabalharam na cozinha criaram esse tipo de situação dentro da cozinha, entende? Entendo. Quando uma mulher ela quer ser chefe, isso é super possível, mas ela tem que entender que a cozinha é pesado, você vai se queimar, você vai se cortar, até você chegar a ser chefe, você vai carregar muita caixa de batata, laranja, e enfim, né? E é um serviço muito pesado. Então, eu não falo assim que a cozinha é machista, mas para você entrar na cozinha, você tem que trabalhar igual um homem. Exatamente. A cozinha, ela pede isso. Guga, hoje em dia a gente está observando que existe uma gourmetização, se cabe esse ideologismo, em tudo, né? Será que o simples está perdendo a graça? Eu acho que o que está perdendo a graça, na verdade, é a forma de interpretar o que é gourmet. Porque quanto mais simples, mais gourmet. Que o difícil é fazer o simples. O difícil é fazer o simples. Eu acho que E o simples gostoso e fresco, gostoso, né? Não, claro. E assim, tem uma frase do Brillat Savarin, que eu acho que ele quer complicar uma receita é a melhor forma de se esconder a falta de talento.
Legal. Então, se você complica demais uma coisa, não quer dizer que isso é gourmet. Às vezes, uma coisa super simples, como um palmito pupunha feito no forno na temperatura perfeita, com a manteiga de um pequeno produtor de batalha no interior de Alagoas, é uma coisa extremamente gourmet, que harmoniza com um belo espumante brasileiro. Então, eu acho que a gourmetização, na verdade, perdeu um pouco do propósito, a partir do momento que a gente começa a chamar algumas junk foods que estão vendendo de sanduíche gourmet. Sim. Não é gourmet? Isso é absolutamente irritante. Inclusive, Rony, a gente vê assim, às vezes você come e fala, nossa, gourmet, agora brigadeiro gourmet, bolo gourmet, tudo gourmet. Aí você põe na boca e você fala, nossa, tem tanta técnica, mas não tem sabor nenhum. Não explode na sua boca, você não sente, tipo, aquele comfort food bem, tipo, nossa, que delícia, quero comer de novo. E parece que as pessoas estão pensando muito mais nas técnicas do que no realmente o que faz o sentido, que é o sabor, né? Exato. E uma coisa completa a outra, né? Claro. Assim, eu acho que não existe a coisa só do comfort food, não existe a coisa só da técnica absoluta. Eu tive a oportunidade também de ir em vários restaurantes, viajei o mundo, trabalhei com muita gente, estudei, aprendi curry na Tailândia, no interior e tal. E às vezes o cara mais simples, eu faço uma pesquisa de quilombo no Brasil, de culinária quilombola há mais de 10 anos já, às vezes a cozinha mais simples te mostra uma técnica que você nunca tinha pensado. Sim. Então, o que é gourmet? Isso é gourmet. Sem dúvida. Entendeu? Então, o termo é que está sendo mal interpretado e está sendo utilizado de uma forma mercadológica errada, que faz as pessoas... Para se cobrar mais caro. Para se cobrar mais caro. Exato. Mas hoje as pessoas estão pensando no bonito. Tem que ser bonito. Porque hoje é foto, Instagram, divulga, fotografia, não tem mais... Quando você vai pegar uma receita e você vai passar por milhões de pessoas, mas você tem uma pessoa que vai experimentar. Donc, o experimentar, ele não é tão importante, porque ele faz essa fotografia para todo mundo. Mas hoje, realmente, para você tem que comer, você tem que ter o prazer, o sabor. Claro. Eu falava, muitos anos que eu cheguei no Brasil, eu falava, a gente come os olhos. Você tem que apresentar, preparar seu prato e fazer ele bem bonitinho, que ele está ali, que você já deixa... Hoje em dia, eu falo, cara, não pense que ele seja gostoso. Porque todo mundo tem chefe que passa horas a montar um prato, meu prato que tem serviço quente, ele fica frio. Igual que vai demorar 2 horas para fazer um monte de coisa. E o prato na foto não é o prato servido. E as pessoas se confundem um pouquinho. Eu venho para comer, eu não venho para fotografar. Teve uma coisa que aconteceu em Londres agora. Mistura, estamos numa fase aí meio complexa, meio complicada a entender. Você viu o que aconteceu em Londres agora? Um cara fez um restaurante de mentira. Sim, de mentira. Espetacular isso. Fez um restaurante de mentira, colocou foto de comida que não era comida, por exemplo, um pedaço de sabonete com a graxa em cima, fingindo que era uma sobremesa e tal, não sei o que lá. Colocou na internet, colocando fotos, fez perfis... Desculpa, bati no microfone. Opa, foi eu. Fez perfis falsos na internet, dizendo que o melhor restaurante que eu já fui... TripAdvisor foi o melhor restaurante de Londres. O melhor restaurante da Inglaterra. Num guia X, que inclusive esses guias também, fala sério, né? Mas assim... Hoje a gente vive um mundo, um admirável mundo novo que dá foto. Eu respeito muito os guias, principalmente o Michelin. Sim, mas aí é o guia, né? Mas veja bem, quando você chega e diz, é o Bulli, é o melhor restaurante do mundo, até a página 2, porque quem é que pode frequentar um El Bulli da vida para pagar $2.000 numa refeição? Então... tem que ser uma coisa um pouco mais aberta, um pouco mais democrática. Se você disser que tem 3 étoiles Michelin, tudo bem, mas nem todo mundo pode ir. Então, há um limite para isso. Outra coisa que, de certa forma, incomoda um pouco, essa onda light aí das dietas, né? Que eu acho que descaracteriza muito os pratos, né? Tem gente perdendo a referência do que é uma cozinha autêntica, tradicional. Vocês não acham? Não? Um chefe, sim, sem glúten, sem lactose, sem isso aqui. É difícil. Sem gosto, Mas vou dizer, eu trabalho no Hotel Unique, eu tenho 60% da minha clientela estrangeira. Estou mudando o cardápio essa semana. Bem, incluí dentro do lugar 25% do meu cardápio é vegano ou vegetariano. Com coisa ali a tendência, para não ter que me aborrecer cada vez, de repente. Dá para poder fazer essa carne sem isso, esse prato? Sem carne, sem peixe? Já faz direito para os pratos que vão ali, para poder ter, padronizar e ter uma qualidade, uma coisa. Mas, querendo ou não, nós temos que dizer que... Você mesmo, você estava falando que você estava tentando cortar suas proteínas, fazer minhas proteínas. Eu fiquei muito tempo com o Michel Braden, que é o papa da coisa vegetariana, não vegetariana, mas dos legumes, das verduras. Eu acho o seguinte, em tudo que se existe no mundo, tem o cara que faz de verdade e tem o chato.
O Michel Bras é o cara que faz de verdade. E tem um bocado de gente chata. Ah, mas tá cheio. Sabe? Tá Que cheio. faz simplesmente para ser Da mesma chato. maneira que o cliente que escolta, aquele verdadeiro selia, que não pode ter Exato. assim, e puis tá aquele que faz para poder dizer. Então, hoje a gente está vivendo essa transição, está meio complicada para nós. E mesmo tá? quando a gente coloca escrito no cardápio sem glúten, é meio um falso sem glúten, porque Sim. não pode ter rastros de glúten, não pode ser a mesma panela, não pode sem dúvida. ser nada se é uma pessoa que sofre com Tem isso. até só um adendo que teve um amigo meu que falou um negócio maravilhoso. Disse que chegou um cara no restaurante dele e falou: olha, eu não gosto de glúten, não gosto de lactose, não como carne vermelha, não como bacon, não como isso, não como aquilo. O que é que eu peço, cara? Um táxi. Que maravilha! Você já imaginou? A semana passada, Vai embora. final de semana passada, morreu para mim uma das pessoas que eu mais admirava. Que eu tenho que falar, eu não posso esconder isso. Eu sou um cozinheirinhozinho vagabundo, amador e tudo, mas você guarda as referências, né? E esse cara, para mim, era o máximo, né? O Paul Bocuse morreu com 91 anos, né? Esse cara inventou uma coisa que eu adorava, que é no Nouvelle Cuisine, que eu gosto de comer. Então, 1, 2, 3, 4, ele provava tudo, adorava, aquele tipo, o menu confiança. Eu acho maravilhoso aquilo. Chegou a conhecer ele ou não, né? Muitas vezes. Nunca tive o privilégio de poder trabalhar com ele, mas eu tive a oportunidade de encontrar ele várias vezes, poder jantar no restaurante dele, ter encontro com outras pessoas que me aproximaram dele, sem dúvida. Eu amo, ele foi o chefe do século. É uma pessoa, para mim, quando eu comecei em 77, ele está no auge, era a referência, era para a juventude, alguns anos atrás, o El Bulli da vida, que ele foi, que todo mundo queria lá, tá? Ele é o cara que fez o primeiro chefe, se hoje o chefe de cozinha, cozinheiros estão os que eles estão, c'est por graça a esse homem, sem dúvida. Ele é o primeiro cara que saiu do seu país, que saiu de sua cozinha, em primeiro lugar, porque a caricatura do chefe era um chefe que estava dentro de seu fogão e que não entrava, não tinha contato com clientes. Ele saiu de sua cozinha, ele saiu do seu país, ele levou a gastronomia francesa aos Estados Unidos, no Japão. Ele começou a sair, começou a fazer, além de falar da gastronomia, mas falar dele, Na divulgar. televisão, inclusive. A televisão foi o primeiro cara. foi. Eu fui o cara a ser convidado por várias atrações, até desfile de moda, aquele coisa que saiu. O primeiro comercial de televisão de um chefe de cozinha, ele que fez para uma marca de fogões francês, enfim, várias coisas. E acho que ele começou, ele era muito 50 anos atrás. Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar toque. Eu só acho o seguinte, sabe? Falam que São Paulo hoje é uma das capitais gastronômicas do mundo. Eu só espero que, diante de tanta variedade, de tantos gostos, de tantos bolsos, que a gastronomia brasileira, de fato, tenha encontrado o seu espaço. E eu quero agradecer profundamente a vocês três. Manel, não me mata mais de saudade. Já, porque ali, nós estamos lá 18 minutos. Nossa, eu comecei a falar, eu fico com uma raiva quando vim com esses... Eu também, viu? Olha aqui, ó. Manda cortar. Olha aqui, vamos continuar mais um pouquinho. Manel. Estourou o tempo. Aí tem a placa ali, olha, tem que ir para... Sabe, é difícil. Para quem gosta de comer, conversar sobre comida, é muito duro. Enfim, Manel, obrigado. Vê se não me abandona, viu? Sabe que eu adoro você, Obrigado, querido. sei, Obrigado. Desde você virou minha queridinha por causa da minha mulher. Saúde para você, viu? Muito sucesso, Guga. Sempre um prazer. Você é um visionário. Obrigadíssimo. E fico muito feliz que você falou do Bocuse, só fazendo adendo, que hoje eu sou apresentador, mestre de cerimônias do Bocuse d'Or, aqui no Brasil. Certo. E a gente faz parte do comitê do Bocuse d'Or. Fui lá, conheci o restaurante, tive a oportunidade, os filhos, e realmente uma grande perda para todos nós. É a nossa grande referência. Vou dizer, Bocuse d'Or, você é insuportável. Obrigado, minhas crianças. Valeu.